Então vamos, para a palavra de Deus, como sempre, naquela série de pregações e ensinos de João, Então vamos lá, João capítulo 10. João capítulo 10, nós vamos ler do versículo 22 até o 33. João 10, 22 a 33. Eu vou ler. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer ou jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem as me deu, ou aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, olha que coisa interessante. Esses judeus, eles interpelaram Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, fala abertamente. Agora Jesus começa a revelar uma coisa importante aqui, Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, vocês não acreditam. Então Jesus já havia declarado, eles já tinham pelo tempo que conhecer que Jesus era o Cristo, mas eles não acreditavam. Aí Jesus Cristo disse o que? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Agora Jesus traz uma grande revelação que nós temos que ter entendimento e ter clareza sobre isso. Esse assunto que nós vamos falar hoje, o crente novo, aquele que só está atrás de bênção, de vitória, quer prosperar, na mente dele Deus é alguém que vai resolver todos os problemas. Esse crente novo, ele não vai se interessar muito por isso que nós vamos falar. Talvez ele nem entenda, porque para ele, o crente novo, ele só quer coisas de Deus. É Deus que resolve problema, que vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai resolver, vai me dar trabalho. Ele só está atrás de Deus por interesse de coisas. É o crente novo. Não está preparado para uma coisa mais profunda, mais madura. Mas se você já é mais velho na fé, quer conhecer a verdade do Evangelho, então essa palavra vai ser muito útil para você. Olha o que Jesus Cristo diz. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: você sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. Mas aquele pessoal todo não era o pessoal da lei? Eles não criam em Moisés, Abraão, Isaac, Jacó? Não era o pessoal que estava na sinagoga? Era. Não era o pessoal que estudava o Velho Testamento? Era. Não era o pessoal que guardava a lei? Era. Não era o pessoal que se dizia povo de Deus? Era. Mas Jesus disse que eles não faziam parte das ovelhas de Jesus Cristo. Apesar de toda aquela religiosidade, apesar de eles estarem com o Velho Testamento na mão,
viverem dentro de uma sinagoga, meditarem na velha aliança, eles não faziam parte das ovelhas de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Então existe aqueles que não fazem parte das ovelhas, que são religiosos, mas não fazem parte. Olha, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo isso. E se ele está dizendo isso, é verdade. Olha lá que ele diz: vocês não acreditam porque vocês não são, não fazem parte, não sois das minhas ovelhas, vocês não fazem parte. Então surge uma pergunta: quem são as ovelhas de Jesus? Essa é a pergunta. Você acha que todo mundo que está dentro de uma igreja hoje é ovelha de Jesus Cristo? Você acha que esse povo todo que está dentro dessas igrejas só fala em dinheiro o tempo todo e promete riqueza para as pessoas? Você acha que a maior parte dessa gente é ovelha de Jesus Cristo por aquilo que eles pregam? Vamos bater nisso. Você acha que a boa parte desses apóstolos modernos de hoje, que só falam em prosperidade e ganhar dinheiro e mandatrismo e dízimo, endereço, envelope, é isso, tomam o dinheiro das pessoas, você acha que eles fazem parte das verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo? Alguém poderia dizer: não, mas a igreja está lotada. Não interessa. Por aquilo que eles pregam, que eles ensinam, às vezes que eles exploram as pessoas, será que eles fazem parte das ovelhas de Jesus Cristo? Então quem são as ovelhas de Jesus Cristo? Será que qualquer crente que está na Bíblia, com a Bíblia debaixo do braço, faz parte do rebanho das ovelhas de Jesus Cristo? Quem são as ovelhas que Jesus disse? Sabe por que vocês não estão acreditando? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas verdadeiras, ele disse: ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele disse que as ovelhas verdadeiras ouvem a voz dele. Então quem são as ovelhas de Jesus Cristo realmente, né? Quem são essas ovelhas de Jesus Cristo realmente? Então vamos lá, Efésios, capítulo 1. Vamos localizar aqui no Novo Testamento essas ovelhas. Porque você vai ver o seguinte: por que é que uns acreditam e outros não acreditam? Por que é que tem gente dentro da igreja que está agarrado no Velho Testamento e é cego para a nova aliança e combate contra a nova aliança? Por que existe dentro da igreja tantos falsos profetas, impostores, não é? Por que existe nos dias de hoje? E estão lá e... Por que existe tudo isso? Quem são essas pessoas? Porque uns creem e outros não. Porque para uns o evangelho se abre, a pessoa ouve a voz de Jesus Cristo, aquilo entra dentro dela, ela é salva, e outros passam a vida toda, ainda que religiosos, cegos para a verdade do evangelho. Porque não fazem parte das ovelhas dele. Então, quem são essas ovelhas? Olha lá, vamos trabalhar isso. Isso é um assunto que eu sei que muita gente talvez não compreenda, gente nova ainda, ou então igreja que só está debaixo da lei, ou então só o pentecostal, que para ele é tudo ralabacaia, é revelação, só isso, não entende o evangelho direito, né? Pode até rejeitar isso que eu vou dizer, mas vamos para a palavra de Deus. Efésios capítulo 1. Vamos localizar as ovelhas de Jesus Cristo aqui. Efésios capítulo 1. Paulo aqui fala uma coisa profunda, uma carta profunda. A partir do versículo de número 3. Então vamos lá. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde estão estas bênçãos espirituais? Na terra ou no céu? Olha lá, olha o que ele fala. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas bênçãos não são coisas terrenas, são coisas celestiais, na eternidade em Cristo. Agora, olha bem o que nós vamos ler, como está escrito isso na palavra de Deus. Olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Comece a entender as ovelhas aqui, ó. Assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo. Quando que houve uma escolha em Cristo?
Antes da fundação do mundo. Então, pastor, isso está difícil. Quer dizer que antes dele criar o planeta Terra, antes dele criar lá, haja luz e houve luz, quer dizer que antes que a Terra existisse, antes que o nosso mundo existisse, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Exatamente isso. Não está escrito isso na Bíblia? Talvez você nunca tenha ouvido e aprendido isso. Então Deus, ele é presciente, ele é onisciente, ele conhece o futuro de todas as coisas. E lá na eternidade passada, Deus escolheu, antes dele, olha, ele sabia que o homem ia pecar, ia cair. Ele sabia que tudo isso ia acontecer no planeta Terra. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Ele sabia que Adão ia pecar. Alguém vai falar, por que deixou? Não, tudo isso é um propósito. Antes da fundação do mundo, ele já sabia quantos seres iriam viver aqui na Terra, em todas as suas gerações. Nós estamos lidando com Deus grande. Eu não estou lidando com Deus que é pego de surpresa e fala, nossa, como isso aconteceu? Me surpreendeu, eu não sabia. Não, é um Deus que é alfa, que é ômega. Entende? Um Deus que sabe todas as coisas. Sabe o que acontece na mentalidade do crente que não conhece o Evangelho? Ele pensa que Deus é muito limitado, é muito pequeno. Jesus, para ele, é um Jesus pequeno, que está numa luta contra o diabo. Uma hora o diabo vence, outra hora Jesus vence, e o diabo retalha a igreja. Na cabeça do crente que não tem visão de que Jesus Cristo é gigantesco, maior que tudo, a visão dele de Deus é um Deus que é muito pequeno. O diabo é muito forte para ele. Mas nós estamos lidando com Deus, Criador de todas as coisas, que sabe tudo, que já esquematizou tudo, já traçou todos os planos, todos os propósitos. Então, antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo que é povo dele. É aí que eu começo a entender quem são as ovelhas de Jesus Cristo. Esses vão crer porque são escolhidos de Deus. Antes da fundação do mundo, antes da queda de Adão, antes de criar, de formar o Éden. Então antes ele já sabe o começo, meio e fim do planeta Terra e de toda a raça humana inteirinha. Eu sei que para quem é novo tem dificuldade de entender isso. Então o que ele fez antes da fundação do mundo? Ele já viu a raça humana inteirinha, a queda do homem, os que vão crer, os que vão se perder. E ele já escolheu esses aí antes da fundação do mundo. Jesus Cristo disse o quê? Sabe por que vocês não acreditam em mim? Dizendo para gente religiosa que está com a Bíblia do Velho Testamento na mão, que está dentro da sinagoga e não crê, não aceita, não recebe Jesus Cristo. É contra ele. Pessoas que dizem que é um povo de Deus. O que Jesus Cristo disse? Sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não fazem parte do meu rebanho, das minhas ovelhas. Vocês não fazem parte, então vocês não vão crer mesmo. Vocês vão ficar agarrados aí na lei, no Velho Testamento, não vão crer mesmo. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Então quem são as ovelhas? Continua a leitura, vamos ler o versículo 4 de novo. Assim como nos escolheu nele, ela antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós sermos santos, ele nos santifica e nos separa, irrepreensíveis perante ele em amor. Ela nos predestinou para ele. O que é a predestinação? Deus elabora um plano e diz, vai ser assim e vai acontecer assim, está determinado e nada muda. Acabou. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz conforme ele determina. Então, nos predestinou, ele estabeleceu esse plano e nos predestinou para ele. Acabou. São as ovelhas de Jesus Cristo. É a igreja, é o corpo de Cristo que está sendo gerado aqui nesse planeta Terra. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, para esses que são predestinados. Olha lá. No qual
temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Continua. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até o versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então esses predestinados, chamados segundo o propósito de Deus, escolhidos por Deus, esse Deus vai abrir o entendimento, vai chegar no Evangelho. Pode vir da lei, pode vir de qualquer lugar evangélico, pode ter passado lá 10, 5, 20 anos, mas quando a voz de Jesus, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, começa a chegar nele, ele começa a se sentir mal, ele começa a entrar em crise, ele começa a desconfiar daquele evangelho, aquilo não alimenta mais ele começa a entrar em atrito, aquelas pregações, ele parece que tem alguma coisa errado, né? Até que ele vai, Jesus já está tirando ele de tudo aquilo ali. Até que ele vai, de repente chega a palavra da verdade, o evangelho, a palavra da graça, quando aquilo bate nele, é um suspiro, ele encontrou uma coisa nova, que nos 20 anos que ele ficou lá ele não entendeu. Ele começa a entender, ouvir a voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que a voz de Jesus Cristo vem? Olha aqui, eu sou Jesus que estou falando com você, saia daí. Não é isso. Como é que a voz de Jesus Cristo vem? A voz de Cristo é o Evangelho, do Evangelho da graça. É as cartas de Paulo, de Pedro, de João. Essa é a voz. Lembra o versículo 1 de Hebreus 1:1? Havendo Deus outrora em outros tempos falados de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como que Deus falou aos pais, que é o pessoal do Velho Testamento? Pelos profetas, falou de muitas formas. Nos últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Como é que Deus fala hoje pelo Filho? Qual é a voz do Filho? É o Evangelho que Ele mandou pregar. Vai e prega o Evangelho para toda criatura. Então esse vai ouvir a voz e vai se encaixar no Evangelho e vai crer, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está bem claro isso. Antigamente ficava preocupado, não preciso falar, preciso gritar. Ai. Quando eu entendi que as ovelhas vão ouvir a voz, só preciso pregar. Que ele se incumbe de fazer a voz chegar nos 4 cantos da terra. Quando eu comecei, qual a visão que você tinha de missionário? Alguém que tinha que fazer aquele curso transcultural para conhecer a linguagem do povo que ele ia lá, o costume, anos de preparação para ir um missionário lá para um país estranho, aprender a língua, para tentar salvar alguém com o Evangelho. Hoje não precisa isso, hoje a internet chegou no mundo todo, não chegou? Qualquer lugar do planeta que tem internet, você clica lá, recebe todas as pregações em português. Você entende o que eu estou dizendo? Não, até na linguagem deles. Então, meus irmãos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles vão ouvir. São os chamados, esses são as ovelhas. O que não é ovelha não vai crer, ele vai crer no engano. Ele pode ser até um apóstolo, ele vai pregar o engano, vai levar multidões para o engano, porque esse é o ministério da iniquidade, faz parte do ministério dele. Então, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Predestinados, olha lá, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus é soberano. Está bem claro isso na sua mente? Então, não sei de onde você veio, nem aquele que está na internet gostando disso que eu estou falando está entendendo de onde veio. Mas por onde você passou? Quanto tempo demorou? Quantas coisas você passou para um dia começar a ouvir o Evangelho e aqui dentro ouvir a voz? É isso aí.
Vocês estão entendendo? Aí você larga tudo a religião. Você não quer mais ser aquele crente religioso, aquele evangélico bitolado. Você cansa de tudo isso. Isso não leva a nada. Você quer ouvir a voz do evangelho, ouvir a voz de Jesus. Acredita nisso? Ó, estou te lendo, não estou acrescentando nada no que está aqui, ó. Estou te lendo como Paulo começa a carta dele aos Efésios. Coisas profundas. Olha, está tudo aqui, olha. Capítulo 1, praticamente inteiro ele trabalha nesse pensamento. Para depois, no capítulo 2, entrar na salvação pela graça de Deus, que é um dom de Deus, não vem de nós. Até isso não vem de nós, é um dom de Deus. Vamos outro texto, Romanos, vamos lá, Romanos. Isso para você entender quem são as ovelhas dele. As ovelhas dele vai ouvir a voz dele. Olha aqui, vamos ler. Romanos 8, 28, olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, vamos ler com calma para você entender esse versículo. Olha, sabemos. O que Paulo está dizendo? Nós sabemos, já aprendemos isso, nós já sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então ele está dizendo que todas as coisas, coisas boas, fáceis, ruins e difíceis, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por quem? Por Deus segundo o seu propósito. Então é Deus que chama, é Jesus Cristo que faz ouvir a voz, é Ele que liberta a gente da religião, desse sistema aqui, porque sinto dizer, o evangelho virou um sistema de corrupção. Olha bem, as maiores igrejas envolvidas com a política, vai lá no Google, você vai encontrar um monte de líderes dessas igrejas, que tem até programa na televisão, envolvido com lava-jato. A política entrou dentro da igreja. Olha bem, eu não estou mentindo e inventando, eu já vi tudo isso. Olha bem, grandes líderes aqui do Brasil enfiados na lava-jato. Né? O que eles pregam lá? Que o cara está na televisão dando um show lá, mas está com o nome sujo, recebeu propina. Que representante de Cristo é esse? Que representante de Cristo é esse? Vocês entenderam que aquela igreja pura de 40 anos atrás virou esse sistema que está aí, um sistema evangélico. E tudo tem um padrão, tudo tem uma imitação. Você percebe bem, olha, o cara vai lá na televisão vender toalhinha ungida. Aí o outro, um que diz que está pregando a verdade, ele não tem coragem de pregar o evangelho e combater a mentira. Você percebe que eles se respeitam, o pessoal da televisão se respeita? O cara mente do jeito que quer, o outro vai lá, mas não fala nada dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Fala que é pregador da verdade, mas não denuncia a mentira, não prega o evangelho que denuncia a mentira, porque estão tudo ligado, um respeita o outro, faz tudo parte da mesma cabeça. É o sistema religioso. Está aí. Agora Deus nos tira desse sistema religioso, faz a gente ser um cristão do evangelho. Se você quiser ser um cristão do evangelho, sinto em dizer, a igreja organizada de hoje está um caos. Só se fala em dinheiro, em prosperidade. Para você prosperar, você tem que dar todo o teu dinheiro para eles. Nos votos, nas campanhas, nos sacrifícios, nas fogueiras santas, naquelas coisas, naquele monte de coisa que eles inventam, que nem Bíblia é. Então, olha lá, continuando o versículo 29, olha lá. Vou ler o 28 de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus Cristo disse, vocês não acreditam porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Olha aqui, ó, chamados segundo o seu propósito, vão ouvir a voz. Continua a leitura.
Porquanto aos que de antemão conheceu, olha, veja bem, porquanto os que de antemão conheceu, lá na eternidade passada, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, na sua visão, ele conheceu toda a raça humana, escolheu um povo e predestinou esse povo para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Esses são as ovelhas que vão ouvir a voz de Jesus Cristo. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. Repare bem a ordem, presta atenção. Se você entender a justificação, você vai entender esse versículo. Ó. Aos que predestinou, ele chamou. E esses que são chamados segundo o seu propósito, que vão crer em Jesus Cristo, que são ovelhas, ele fez o quê? Justificou. Ó, predestinou, chamou, olha o espaço, e justificou, tornou justo. O que mais ele diz? E aos que justificou, a esses também glorificou. Lá no futuro, glorificados, salvos. Essas são as ovelhas. Então vai ser muito natural que uma boa parte rejeite o evangelho, mesmo gente que está dentro da igreja, falando em línguas. Quando você fala o evangelho da graça, ele rejeita. Ele rejeita. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser pentecostal o que for, quando você chega falando a verdade e nos libertou do império das trevas, essa turma não acredita. Eles se opõem, ficam nervosos quando você fala a verdade. A verdade parece ser inimiga no coração deles. Parece ser inimiga no coração deles. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Mas você vai falar assim, mas Deus está meio estranho isso. Quer ver? Vamos para uma parábola lá em Mateus 13, para você entender isso aqui. Ó. Mateus capítulo 13 é a parábola do semeador. Então, o semeador ia semear, mas nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Presta atenção. Dificilmente alguém vai pregar isso, ler esse texto aqui para você na televisão, nos púlpitos. Eles só vão ler coisas, ou é de guerra, que você vai ter vitória, ou você vai prosperar, faz assim que Deus vai te abençoar, receba, a sua vida vai mudar, e só fica nisso. Eis que te digo, só vai ficar nisso. Olha lá, versículo 10 de Mateus 13. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhes falam por parábolas? Olha a resposta de Jesus, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então Deus está fazendo acepção de pessoas. Vocês que são discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios, mas esses aí não é concedido conhecer. Não está assim na sua Bíblia aí? Sim ou não? Olha, continua para você entender o que eu estou dizendo. Aí ele fala no versículo, vou ler o 11 de novo. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhes é dado, não lhes é isso concedido. Pois até o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Continua a leitura, versículo 13. Por isso lhes falam por parábolas, para que vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendam. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Por quê? Olha lá. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, e ouço com os ouvidos, e entendo com o coração, e se convertam e sejam por mim curados.
Bem-aventurado, porém, vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o que Jesus ensinou? Para essa gente não lhe era concedido entender os mistérios do reino. Por quê? Porque olha o que estava dentro deles, olha lá, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado, né? Com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que com os olhos, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam o coração, e se convertem, sejam por mim curados. Então, para essa gente que era religiosa, que estava debaixo da lei, que estava na sinagoga, que eram obedientes a Moisés, que iam lá para aprender a palavra de Deus, não lhes eram concedido compreender os mistérios do reino de Deus. Não era concedido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Não eram as ovelhas. Olha, para os discípulos, que eram ovelhas, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios, mas para eles não. Então Jesus Cristo disse o que no texto que nós lemos em João 10? Por que aquele povo não acreditava? Jesus disse, não faz parte do meu rebanho, não, é por isso que vocês não vão acreditar mesmo, vocês não fazem parte das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas elas vão ouvir a minha voz. Então Jesus tem um rebanho de ovelhas dele verdadeiras, que ouve a voz deles. Esses vão entender, vão ter revelação, vão ver. Vocês estão entendendo isso claramente ou não? Parece esquisito, né? Ai, que meio esquisito. Não, mas eu estou te lendo os textos aqui, ó. Porque são textos que foram escondidos da gente durante tanto tempo. Eu me converti, fui para o pentecostal. O que eu ouvi lá? Ó, você vai ter um poder, você vai ter poder, receba, é cura, grita, fale em língua. Só ficou nisso. E receba, isso que te digo vai acontecer. Milhares de promessas que não aconteceu nada. Tudo coisa da cabeça de quem profetizou. O que eu aprendi lá? Olha fogo, olha fogo, olha fogo. Fogo que não resolveu nada até agora. O que eu aprendi lá? Sempre aquela coisa. Não, espera que vai acontecer. Vai acontecer. Não era isso? Receba, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Deram cada profecia para mim que fazem 30 anos não aconteceu nada. Tudo besteira. Não é porque eu não criei, não, porque era tudo falso mesmo. Nunca me leram essas coisas lá, nunca me ensinaram isso lá. Aquele poder só dentro da igreja. Fora todo mundo tinha até vergonha de andar com a Bíblia. Que poder que se entorta só lá dentro, poder só lá dentro. Aí na hora da pregação não tem nada lá fora, não se testemunha de nada, é tudo pecador, é tudo mundano, tudo Jezabel, aquela... Que é isso? Isso é poder. Vocês entendem ou não, queridos? Vamos localizando as ovelhas, vamos lá. Tudo isso para te explicar aquilo, as minhas ovelhas ouvem a voz. Então eu digo para você, nesse nosso tempo difícil, tem tantas ovelhas acordando. Eu mesmo recebo mensagem pelo WhatsApp, aquele que a gente põe nas pregações, de diversas ovelhas que ficaram 15, 10, 5, 20, pessoas que estão acordando, ouvindo a voz, ouvindo a voz, ouvindo a voz, e estão saindo do sistema, saindo do meio dela. Sai do meio dela. Antigamente achava que sai do meio dela, povo meu, era a igreja católica. Hoje tem que falar, sai do meio dela, esse sistema evangélico. Sai do meio dele, povo meu. Esse sistema dessa igreja organizada que está aí hoje. Esses que tem que sair do meio dele. João capítulo 1, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos localizando as ovelhas. João capítulo 1, vamos ler aqui, lemos muito esses versículos, mas do versículo 10 em diante, até o 14. João está dizendo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? Nasceram de Deus, são os nascidos de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então quem são esses que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? Essas são as ovelhas, que vão crer em Jesus Cristo de todo o coração. Que esse poder de Deus vem sobre a vida deles, eles vão ser feitos pelo próprio Deus filhos. Esses não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. São pessoas que nasceram do alto, nasceram de Deus, foram geradas por Deus. Então essas são as ovelhas que mais cedo ou mais tarde vão ouvir a voz de Jesus através do Evangelho e vão vir. E vão seguir. E vão seguir. São esses que vão se desprender desse sistema das igrejas organizadas, vão deixar de serem explorados em nome de Jesus, vão largar as fogueiras santas, os votos, os sacrifícios, vão cansar dos montes, sobe e desce que não resolve nada, vão descobrir que todo aquele monte de línguas estranhas que eu falei 30 anos não deu em nada, e continua a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eles vão acordando, vão ouvindo a voz e vão começar a sair desse meio, sair de tudo isso. Vão começar a procurar aonde está a voz realmente de Jesus Cristo. Eles nasceram de Deus, nasceram do alto. Gálatas capítulo 3, vamos lá, vamos rever isso. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Gosto de ler isso aqui. Gostaria de ler esse capítulo 3 inteiro e o 4 também e explicar, mas não dá tempo. Pois todos vós sois filhos de Deus, como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? Isso aqui não é batismo de água, não é batismo com o Espírito Santo, é batismo no corpo de Cristo. Quando eu criei nele, eu fui mergulhado na igreja, passei a fazer parte do corpo da igreja. Eu sou salvo agora, sou batizado em Cristo. Então, todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vocês foram revestidos. As ovelhas são salvas através de Jesus Cristo e revestidas dele, revestidas de Jesus Cristo. Não é o que está escrito aqui? Todo crente verdadeiro que é ovelha é revestido. Tem um revestimento de Jesus Cristo dentro dele, conforme Gálatas 3, versículo 27. São as ovelhas que ouvem a voz. Meus irmãos, eu sei que muitos têm dificuldade de entender. Olha, eu um dia encontrei Jesus Cristo, eu não sabia nada da Bíblia, eu era católico, né? Não sabia nada. Eu fui numa igreja, não entendi nada da pregação, mas quando os jovens cantaram uma música que dizia: Cristo é meu, a minha vida se transformou. Essa frase, Cristo é meu, a minha vida se transformou, Jesus se revelou para mim. Eu não vi Jesus com esses olhos assim, ó, mas aqui dentro eu vi Jesus. Encontrei ele, de verdade. Eu me converti a ele mesmo sem saber de nada. Aí você sai peregrinando, né? Você sai, vai para o pentecostal, vai para lá, você cai na mão de um monte de gente que te joga para lá, te joga para cá, te promete coisas. E eu caí nessa ciranda, vai para lá, vai para cá, vai na vigília, vem aqui. Você vai rodando por tudo isso, acreditando em qualquer coisa. Acredita que se o pastor falar: olha, agora o verde ficou branco. Você está vendo que o verde ficou branco? Está branco. Eu ia falar: tá, mesmo sendo verde. Porque é o pastor que está falando. Vocês entendem ou não? Você vai acreditando em qualquer coisa. Eu comecei em tudo quanto é reuniãozinha, naquelas casas assim. Aí tinha aquela profeta que rodava, que tinha aquele cabelão. Escarabascais, que te digo, meu servo. Nossa, eu passei na mão de 300 dessas. Você vai acreditando em tudo. Você entende ou não? Até que um dia, eu cansei de falar isso já, você começa a ver que tem alguma coisa errada, isso não é evangelho. Aí você ouve a voz de Jesus Cristo sobre a graça de Deus.
você descobre que é o Evangelho, a voz dele vem. Então não estou falando sem conhecimento de causa. Não estou aqui falando mal porque é pentecostal. Não, porque eu já vivi tudo isso. Eu já vivi tudo isso. E não conhecia Jesus Cristo. Eu encontrei ele um dia, criei nele de verdade. Mas perdi ele de vista dentro da igreja, de tanta ritual, de tanto óleo, de tanta sarambandaia para cá. Perdi ele dentro da igreja. Corre para lá, corre para cá. Uma hora eu pensei que aquela profeta era Cristo, depois um pastor que gritava era Cristo, depois o outro que tremia era Cristo, depois o outro que revelava era Cristo, mas não era nada disso. Eu dei o meu dinheiro, eu fiz tudo que me falaram, eu passei óleo em tudo quanto é lugar. Pensei que tudo isso era Cristo, mas não era Cristo. Era religião só. Vim encontrar Cristo depois de muito tempo, é que nem aquele cego, né? Jesus fez lodo, pôs nos olhos dele e falou, vai lava-te no tanque de Siloé. Eu encontrei ele, olha, recebi um benefício, fui salvo. Fui para o tanque de Siloé, demorei uns 20 anos para chegar lá. Rodei para todo lado. Para mim chegar no tanque de Siloé, foram anos de caminhada, rodando. Andei num deserto sozinho assim para chegar no tanque de Siloé, até começar a ver. Quando ele lavou, passou a ver, e depois teve revelação de quem era Jesus Cristo. Lemos Gálatas. Agora vamos lá, Atos 20 e 28. Só para a gente localizar quem são as ovelhas que Jesus Cristo está se referindo. Versículo 20, Atos 20 e 28. Olha lá. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, falando com os presbíteros e bispos da igreja de Éfeso, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então essas ovelhas, esses chamados, esses eleitos, esses predestinados, eles tiveram um preço. Qual foi o preço? O sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo ou não? Esses tiveram um preço, essas ovelhas tiveram preço de sangue, preço da vida de Jesus Cristo. Nós valemos a vida de Jesus Cristo para ele e para Deus. Nós valemos. Então quem são? Você pensa que ele comprou todos? Você pensa que ele comprou o planeta inteiro com o sangue dele? Você pensa que ele comprou tudo que tem na religião? Não. Ele comprou só a igreja, as ovelhas, os verdadeiros. É só esse que ele comprou. O resto está aí perdido. Você pensa que ele comprou toda aquela gente da velha aliança, que até hoje tem gente debaixo da velha aliança? Não. Esses não são ovelhas, estão lá ainda guardando a lei e brigando por ela. Mas ele comprou a igreja, os salvos, os predestinados, os chamados, os escolhidos, as ovelhas que ouvem a voz do pastor. Então ele comprou com o seu próprio sangue. Eu tenho certeza, quem é ovelha, quando ouvir isso que eu estou dizendo, vai vir um entendimento lá dentro, vai clarear as coisas. Quem não é ovelha, é horrível isso aí. Não dá certo esse negócio. Porque não é ovelha. A ovelha ouve a voz. Agora vamos voltar para o texto lá. Vamos voltar para o texto. João capítulo 10. Para você ver como isso é grandioso, né? É grandioso. Vamos lá. Versículo 25. João 10, 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes porque não sois o quê? Das minhas ovelhas, não fazem parte de mim. Não fazem parte do rebanho. Mas não eram religiosos, não estavam com a velha aliança na mão. Não eram gente da sinagoga, não tinham sacerdotes lá. Tinha tudo isso, mas não fazia parte. Agora olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Olha que coisa linda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz de Jesus? É a voz do Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho. Elas ouvem a minha voz. Você entende isso? Então tem um monte de gente começando a ouvir a voz, saindo do sistema.
começando a ouvir a voz do Evangelho, a voz de Jesus Cristo, porque é ovelha. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é infalível. Eu não posso determinar o tempo que a ovelha vai ouvir, como vai ser, criar aqui uma estratégia, dar um passinho para a esquerda, 7 passos para ouvir a voz, né? 7 dias de campanha para 7 vezes ouvir a voz, né? 7 meses do ano para ouvir a voz. Não tem fórmula. Mas ele disse que as ovelhas dele ouvem a voz. Vai ouvir a voz, não tem como escapar. Mais cedo ou mais tarde vai ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Olha como isso é segurança. Ele conhece quem são as ovelhas dele. Ele conhece tudo sobre elas. Tudo sobre o que passa na cabeça delas, nos seus sentimentos, nas emoções. Se elas estão dormindo, se elas estão acordadas. Eu as conheço, conhece muito bem. Conhece muito bem, detalhadamente as ovelhas. Ele sabe quem é a ovelha. Eu as conheço, olha lá. E elas fazem o quê? Me seguem. A pessoa chega num ponto que descobre, nossa, a fé verdadeira cresce só no Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro da fé. A igreja verdadeira é cristocêntrica, não é apostólica, é cristocêntrica. A minha fé é só em Jesus Cristo, em nada mais. Eu não acredito em agorada, em óleo ungido, em fitinha, em chavinha, em caneta de R$1.000 que eu vou assinar tudo, vai dar certo. Não acredito nesses falsos apóstolos. Não acredito em nada disso. Eu só acredito em Jesus Cristo, em nada mais. Você entende? Elas seguem ele, não seguem estranhos, não. Você ainda costuma endeusar o seu líder, ou o profeta, ou aquela mulher que se diz missionária, que roda a cabeça, bate saltinho, revela, é a dona da boca, né? Você costuma endeusar essa gente? Seu coração crê nisso ou crê só em Jesus Cristo? Você acredita nessa tal cobertura apostólica? Porque agora os apóstolos tem igrejas aí que tem apóstolos. Ele fala assim que a igreja toda está debaixo da cobertura apostólica dele. Ele é a cobertura da igreja. Como pode um homem pecador, que às vezes engana o povo financeiramente, pode ser cobertura da igreja? A nossa cobertura é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a nossa cobertura. Nenhum homem pode ser cobertura da igreja. Se nós vamos cair querendo para o catolicismo, na Maria, pede para a mãe que ela fala com o filho. Vocês estão entendendo ou não? Cristo é o cabeça da igreja. Então, olha bem para o teu coração, você crê só em Jesus Cristo, em nada mais. Se você crê em Cristo e alguma coisinha a mais, você precisa entender que você tem elemento estranho no seu coração. Por isso que Paulo diz assim: santificai a Cristo no nosso coração. O que é santificar a Cristo no coração? Eu só creio nele, só sigo ele e nada mais. Eu não endeuso nenhum líder, não fico exaltando nenhum homem, adorando o homem, criando ídolos dentro da minha igreja, com o meu pastor, com a minha pastora. Eu não tem nada disso. Eu creio só em Jesus Cristo e em nada mais. Elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Elas me seguem, não segue estranho. Quem que você está seguindo o nome da igreja? Eu falo assim para as pessoas da internet. Quem que você está seguindo? Não, a minha igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, defende. Você está defendendo a tua igreja, o nome da igreja. Então você está seguindo a igreja organizada, não Jesus Cristo. Não, porque o meu apóstolo, a minha bispa, você está seguindo homens. Então você está cego, não está vendo quem é Jesus Cristo. Que a verdadeira fé segue só Jesus Cristo. Está bem claro isso? Olha para o teu coração. Você acredita em alguma outra coisa além de Jesus Cristo? É melhor começar a pensar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Elas me seguem. Então não esqueça isso, olha. As pessoas falam assim:
porta estreita, né? Você vê muito pentecostal dizer isso. Agora não fala tanto. O que é porta estreita para ele? Ó, se a mulher passar esmalte na unha, é do diabo. Não pode cortar o cabelo. A mulher só usa saião. Não pode nem depilar a perna. Isso é porta estreita para eles. Homem só, maior verão desse, o cara tá na rua de paletó e gravata, tá roxo, parece que tá tendo um derrame. Mas ele é santo. Vocês entendem? Porta estreita é isso. Não pode pôr uma roupa, né? Até um tempo atrás, jogar bola para quem estava na porta estreita é proibido. Televisão era a imagem da besta. A igreja que proibia a televisão está na internet e todo mundo tem um monitor de televisão da internet, assistindo lá. Tem até no celular. Não é? Porta estreita era isso. Não pode fazer isso, não pode dar risada, não pode, você tem que atrair. Eu entro na igreja e saio da igreja assim, ó, bitolado, ó, robozinho. A porta estreita é Jesus Cristo, não passa nenhuma outra coisa. Cristo é a porta estreita, só Ele. E a fé só nele. Não passa esse monte de fé em coisa orada, ungida, em nome de igreja, em nome de apóstolo. Não passa. Só Ele e nada mais. Ele é a porta estreita. Não passa outra coisa. Não é um monte de proibição. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. O que ele vai dar para as ovelhas? Carro, casa, prosperidade. Você quer ser empresário? Vem aqui, traga o seu tudo. Vende a tua casa, teu carro, essa lata velha. Você viu o vídeo? Ponha no altar, né? Venda tudo, deposita no altar. Não é assim? Não é isso que eles pregam? Seu sacrifício é o seu tudo da sua casa, seu carro, tudo. Abraão deu Isaac, você tem que dar tudo. É isso que Jesus Cristo promete? O que ele promete para as ovelhas? Eu lhes dou a vida eterna. Ele dá o quê? A vida eterna. O que Jesus Cristo veio fazer no mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê Jesus Cristo veio ao mundo? Porque ele foi para a cruz. Para alguém ter casa, carro, dinheiro, avião, fazenda, gado. Não. Jesus não morreu para isso. Ele veio para que todo aquele que acredita nele não se perca, mas tenha o que? A vida eterna. Ele veio para dar a vida eterna. Quando aquele monte de discípulos abandonaram Jesus, porque Jesus falou que era quem não comesse a carne, não bebesse o sangue dele, não teria parte com ele, foram tudo embora. Os discípulos permaneceram. Jesus falou, vocês querem ir embora? Pode ir também. O que Pedro falou para ele? Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras do quê? Da vida eterna. Só tu tens, para onde? Pedro já entendia, só tu tens as palavras da vida eterna. O que o pastor, que é Jesus, vai nos dar? Eu lhes dou a vida eterna. Então, isso é o centro da mensagem de Jesus Cristo. Vida eterna, um dia todos nós vamos morrer e sair do corpo. Quem não foi salvo vai estar condenado eternamente. Quem foi salvo vai gozar a vida eterna para sempre com Deus. Essas duas direções, não tem meio termo. Ele dá o quê? A vida eterna. Ele veio anunciar que existe uma dimensão de vida nos lugares celestiais perfeita, uma vida além da nossa imaginação, e que se eu andar aqui, crer nele aqui de todo o coração, for ovelha, eu vou herdar a vida eterna, uma vida incorruptível que não morre, não envelhece, não tem dor, vou ter um corpo glorificado, eu vou viver numa outra galáxia, vamos dizer assim, com ele. Isso é que ele veio propor. Ele vai dar o quê? A vida eterna para essas ovelhas. Vai dar a vida eterna. Agora, o que o sistema está prometendo hoje? Você vai ter carro, você vai ter casa, você vai comer o melhor da terra, você vai ser o cabeça e não vai ser cauda, né? Manda dinheiro, pega, você tem que dar dízimo. Eles falam assim, o dízimo era lei, agora você tem que dar uma oferta do tamanho do dízimo, porque é a graça. Eles não falam assim. E só isso que eles querem, e você vai ter coisas. Eles não pregam vida eterna. Assiste a um desfile de pregador no sábado na televisão, vê se eles falam da vida eterna. Eles vão cair para o Velho Testamento e aquela coisa do Velho Testamento o tempo todo.
eu lhes dou a vida eterna. E olha lá, e nunca hão de perecer, ou jamais perecerão. Quer dizer o quê? Que essas ovelhas nunca vão perecer, nunca vão se perder. O diabo não tem poder sobre elas para tocar nelas, nunca perecerão. Por isso que eu falo, o crente não perde a salvação. Se ele tivesse conquistado por esforço, poderia perder. Mas como a salvação é dada de graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até a fé para ser salvo foi Ele que me deu, não foi eu que produzi. É a graça de Deus. Então ele está dizendo que essas ovelhas nunca hão de perecer. Você acredita nisso? Nunca vão se perder. Nunca hão de perecer. Elas ouvem a voz e elas o seguem. Elas o seguem. Então olha, qual o rumo do teu coração? Você está seguindo Jesus Cristo ou uma organização? Está seguindo Jesus Cristo ou um homem? O que você está seguindo? Aí dentro está seguindo Jesus Cristo, elas me seguem, é só Ele, nada mais. Nada mais. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, jamais se perderão. Olha como a salvação é uma coisa poderosa, indestrutível. Uma vez que Ele te salva, você jamais vai perecer. Você é ovelha, jamais vai perecer. Sabe por que você jamais perecer? Porque Ele vai sustentar a salvação até o fim. Ele deu e sustenta. Ele sabe que você é incapaz, pelos seus esforços, de sustentar a salvação. Então Ele deu e mantém você salvo, porque é ovelha até o fim. É responsabilidade dEle. Nunca hão de perecer. Ah lá, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tem um poder nesse universo que vai tirar-nos da mão dEle, né? A pessoa anda com medo do diabo. É o demônio, ou o demônio, ou o diabo, ou a macumba. As igrejas feiticeiras que só falam nisso, que só tem ritual de macumba lá dentro. É banho de descarrego, é óleo para todo lado, é o demônio, todo mundo amedrontado. Que demônio vai ter poder se ele disse, ninguém as arrebatará da minha mão? Ninguém tem poder de nos tomar da mão dele. Vocês entendem isso ou não? Ninguém as arrebatará da minha mão. Aí você acha que, não, mas se você der brecha, Ele tampou minha brecha com o sangue dele na cruz. Ninguém nos arrebatará das suas mãos. Você acredita nisso? Ninguém. Se é ninguém, é ninguém. Hã? Você está lacrado. Tinha uma igreja aí que fez assim, campanha para fechar o corpo, né? Isso é macumba, mas você diz que é a igreja evangélica. Você está lacrado, ninguém toca. Acabou o problema. Isso Ele garante, não sou eu que garanto. Por mim eu perderia a salvação, mas Ele garante que nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das suas mãos. Versículo 29, olha como só esses versículos são gigantescos. Meu Pai quem as me deu, outra tradução, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Maior do quê? Do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meu Pai quem me deu essas ovelhas é maior que tudo. Olha a segurança. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Então quer dizer que uma vez que eu me tornei ovelha, Deus me pegou, estou nas mãos dele. Comprado pelo sangue de Jesus, predestinado, chamado segundo o propósito dele, guardado, e ninguém nos arrebatará da mão dele. Isso que é poder, isso que é evangelho, isso que é evangelho, gente. Isso que é evangelho, isso que é a boa nova de grande alegria. Isso que Jesus fez por mim na cruz, deu a vida dele para me dar isso aqui de graça. Não tem custo isso aqui. Não lançarei fora.
Já passou o tempo, mas vamos lá, só mais uma coisinha. Quero ler 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Nossa, já passou o tempo. 1 de Pedro, capítulo 1. Quero ler e gosto de ler esse texto aqui muitas vezes. Olha lá, versículo 3 até o 5. Versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha lá, muita misericórdia. O que ele fez? Nos regenerou. O que é a regeneração? É o novo nascimento. Me tornei ovelha. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus venceu a morte, quebrou o poder da morte. Olha lá, nos regenerou para uma herança incorruptível. Nós temos uma herança incorruptível. Aonde está a nossa herança? Reservada olha lá, para uma herança incorruptível, sem mácula, coisa que não tem mácula, não é propina, imarcessível, reservada onde? Nos céus para nós outros. Então, lá no céu nós temos uma herança reservada para cada um de nós, que somos ovelhas, reservada nos céus para vós outros. Olha lá, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então ele está dizendo que eu sou guardado pelo poder de Deus, ou outra tradução, guardado pela virtude de Deus, que é a mesma coisa, mediante a fé. Então eu sou guardado pelo poder de Deus mediante a fé, eu acredito. Guardado pelo poder de Deus, estou dentro de um cofre, ninguém me toca, indestrutível ali dentro. Guardado pelo poder de Deus mediante a fé. A fé torna real tudo isso para mim, mediante a fé. Você está guardado pelo poder de Deus? E qual outro poder tem força para desfazer isso? Nenhum. Deixa eu brincar com você. Eu sempre brinco assim. Um macumbeiro pode ir lá matar um boi, acender 500 velas em volta do boi para fazer mal para você, rodar lá e sambar e gritar e cantar aquelas músicas que eles cantam. Sabe o que isso vai fazer com você? Nada. Nada. Por quê? Você é guardado pelo poder de Deus. Opa, mas ele ofereceu um boi, derramou o sangue do boi. Para quem acredita nisso. Mas para mim, que sou guardado pelo poder de Deus, eu creio que sou guardado pelo poder de Deus, acabou o problema. Não, pastor, mas mal olhado, alguém pôs um olho gordo em mim. Poxa, você é crente e acredita nessas besteiras, isso é superstição. Então uma pessoa olha para você com olho gordo, né? Com aquele olho de boizão assim. Me pegou. Pelo amor de Deus. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Olha, cuidado que olhar com o olho gordo é que vai ficar cego desse olho aí. Sou guardado pelo poder de Deus. Se isso aqui for mentira, então por que eu estou crendo em Jesus Cristo? Guardado pelo poder de Deus. Continua a leitura lá. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, meus irmãos, vamos acreditar nas Escrituras. Você está crendo, então você é ovelha. E se você é ovelha, cabe a você todas essas coisas que nós lemos de segurança, de salvação. Você é ovelha, fala: Jesus, eu quero ouvir muito a tua voz, mas não a voz de estranhos. Isso vai mudar a tua vida, porque você vai descobrir que um monte de coisas que você acreditava e pensava que era evangelho, não é evangelho. Não é a verdade, é enrolação. Você vai descobrir que o evangelho é uma coisa tão poderosa, e muito dessa igreja organizada não tem o evangelho, eles têm julgo, exploração, falam em nome de Deus, mas a finalidade é outra coisa. Você vai descobrir isso. Fala assim, amém.